Olá, boa tarde a todos. Eu sou Ana Carolina Rodrigues e eu sou aluna de licenciatura em Física da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e vim apresentar o meu trabalho intitulado Relato de Experiência, PIBID e a Formação do Professor Reflexivo. A autoria do trabalho também é da professora Laís Rodrigues Silva, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da professora Maria Beatriz Porto, do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, o CAP da UERJ, do professor Rodrigo Trevisano, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e do professor Ricardo Cunha, do Colégio Pedro II. O meu trabalho ele busca relatar as minhas experiências como bolsista em 2 editais do PIBID e analisar o impacto dele na minha formação como futura professora. E aí o meu trabalho ele foi realizado principalmente no Colégio Pedro II, em turmas do ProEja. O primeiro edital do PIBID ele foi executado em 2023, teve 16 bolsistas e a coordenadora institucional era uma professora vinculada ao DEFAT da UERJ, que é o Departamento de Física Aplicada e Termodinâmica, e os professores supervisores eram professores do Colégio Pedro II. Já no segundo edital, que ainda está em atividade, a gente tem 24 bolsistas. A coordenação do institucional, além da professora do DEFAT da UERJ, agora tem a professora vinculada ao CAP da UERJ, e os professores supervisores eles são ligados a 3 diferentes escolas de educação básica: o Colégio Pedro II, o Campus Tijuca 2, o Instituto de Educação Carmela Dutra e o Colégio Estadual João Alfredo. E aí esses 24 bolsistas, eles são divididos em 3 grupos e cada grupo faz o PIBID em uma escola sob orientação de um desses professores vinculados a essas escolas de educação básica. E aí, em ambos os editais, eu trabalhei com o Colégio Pedro II e em ambos os editais as minhas atividades foram principalmente realizadas em turmas noturnas voltadas para a educação de jovens e adultos. No primeiro edital foi desenvolvido uma oficina pedagógica em que o objetivo era ensinar conceitos de física utilizando o ambiente da cozinha. E aí, a fim de trazer a física para um ambiente que era mais confortável e mais conhecido pelos alunos, a fim de democratizar o acesso à ciência, né? Tornar mais acessível e tudo mais. E aí, dessa oficina, a gente teve 2 trabalhos publicados. O primeiro foi o intitulado Da Física Cozinha, Ciência Civil Divertida através da Culinária. Foi publicado no 25º Simpósio Nacional de Ensino de Física, o SNEF. E o segundo trabalho foi Interseção entre a Física e a Cozinha, uma análise qualitativa do projeto da Física Cozinha, Ciência Civil Divertida através da Culinária. Porque nesse trabalho ele foi realizado em 3 etapas. A gente primeiro passou um questionário para os alunos, depois a gente realizou uma oficina pedagógica em que a gente fazia experimentos e falava sobre os conceitos de temperatura e pressão dentro da cozinha, e depois foi passado outro questionário. E aí esse segundo trabalho ele é a análise de dados desses questionários, das informações presentes nessa coleta de dados. Já no segundo edital, foi desenvolvido um trabalho que é uma reflexão deste primeiro trabalho. Enquanto no primeiro edital a oficina pedagógica ela tinha o objetivo principalmente de passar os conhecimentos científicos, né, passar o ensino de física, no segundo edital a gente já quis fazer uma aula com uma proposta diferente. Então, o objetivo nesse novo edital, deste novo trabalho, foi articular conhecimentos científicos com fatos históricos e saberes tradicionais. Então, a gente usa a pipoca como um elemento central e a gente fala sobre a física por trás disso, mas também fala sobre a questão do deburu no candomblé, também fala sobre a história por trás desse alimento, fazendo uma oficina interdisciplinar e com uma proposta contra-hegemônica para sair do tradicional e fazer os alunos desenvolverem uma reflexão crítica, né? E aí, a conclusão que a gente tem do desenvolvimento entre um edital e o outro, né, entre todos os trabalhos publicados, é que com a experiência do PIBID, né, com
O PIBID fornecendo um espaço em que você pode testar, experimentar, refazer, refletir e testar novas práticas que saem do ensino tradicional, e o contato com professores que são experientes, que estão ali para nos guiar, fez com que a prática evoluísse, e também o programa também fez com que a gente tivesse o nosso primeiro contato como acadêmicos, né? Com publicações e participações em congressos. E aí é isso. Aqui a gente tem os referenciais que foram usados no trabalho.